com tetas grandes, ao invés de um chocalho, terá uma marmita dependurada. Senhor deputado, Vossa Excelência já tem meio minuto só. Quadro de pessoal, eu estou terminando, só falta esse pedacinho. Quadro de pessoal da secretaria, passou nada, estão distribuindo marmita até hoje. A secretaria do governo terá um colegiado de secretário, terá no mínimo 12 e no máximo 18 secretários, sem secretário adjunto, o que seria uma inovação, pois só serve para dar palpites errados. Não tendo secretário adjunto, a secretaria terá assessores parlamentares. Estou terminando, senhor presidente, aqui, ó. Poderá ser indicado pela esquerda, no caso a CUT, ou pela direita, a Fibra, ou vice-versa. De sua secretaria poderão fazer parte os presidentes dos sindicatos que antes fomentavam greves e hoje preferem estar no governo trabalhando contra as greves. Direitos do secretário: utilizar ônibus da TCB como veículo oficial, ter cesta básica gratuita pela SAB, tomar refeições no restaurante da UNB, jogar no horário do almoço, chamar os demais membros de secretário de companheiro, marcar reuniões de data e ministrar coisa. A Secretaria da Vaquinha está criada e é a secretaria mais forte do governo Cristóvão. E viva a Secretaria da Vaquinha! Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de que fosse respeitado regimentalmente o tempo de comunicado de liderança. Eu quero informar o deputado Cafu que Vossa Excelência, por diversas vezes, pela ordem, a mesa... Por gentileza, deputado, eu estou com a palavra ainda. Depois eu lhe... O novo deputado Cafu, por diversas vezes, estando eu na presidência, eu fui tolerante em até 4 minutos. Então a presidência vai conduzir os trabalhos da maneira que entender, respeitando o regimento e dando tratamento igualitário. Com a palavra, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu gostaria do meu direito de tempo que eu tenho como liderança do partido. Eu estava, naquele momento, se me chamou, eu estava no gabinete atendendo um assunto muito importante, inclusive que eu quero até falar aqui nesta casa, e eu, por gentileza, eu preciso desse meu horário. A presidência vai acatar e abre o espaço para o novo deputado Adão Xavier em 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ao pessoal da galeria, que com certeza hoje nós vamos conseguir aprovar a Lei dos Quintos, que é um anseio, é uma conquista dos servidores públicos, e nós, inclusive, os deputados que votarem contra a Lei dos Quintos, nós queremos que o sindicato faça uma assembleia e denuncie. Esse aqui é contra nós. E eu gostaria de dizer, senhor presidente, que aconteceu um fato muito interessante lá em Samambaia, como sempre em Samambaia. Lá existe um senhor que precisou da administração regional de Samambaia. A mulher, a esposa desse senhor estava no hospital internado porque perdeu um filho. Eu gostaria, inclusive, que os companheiros da galeria prestassem atenção nesse episódio, que é muito interessante. E nesse momento, o senhor procurou a administração regional de Samambaia para tirar um xerox de um documento que o hospital estava pedindo. Ele chegou à administração, no gabinete do administrador, e pediu para tirar um xerox. Os assessores imediatamente disseram que não poderia atendê-lo, porque ele estava lá em contenção de gasto e não tinha condições de tirar uma cópia de um documento. E aquele senhor, então, apavorado, que ele foi a primeira vez que ele precisou da administração para tirar a cópia de um documento, ele ficou nervoso e começou, então, a falar que essa administração não resolvia nada e tal, que ele precisava daquele documento, não tinha dinheiro para tirar a cópia, a sua esposa estava internada, e os assessores, então, nada pôde fazer por ele. Mas, naquele momento, o administrador que estava no gabinete, ouvindo aquilo, saiu do gabinete, apavorado, nervoso, com raiva, pegou aquele senhor pelo gogó, e disse assim: olha, se aqui não tem homem para fazer você calar, eu sou homem e vou fazer você calar.
Olha só até que ponto nós chegamos. Um funcionário público, cargo comissionado, administrador de uma cidade satélite, não tem a competência de, pelo menos, sentar com o cidadão e ouvir a sua reivindicação. E o pior ainda é que as suas reivindicações eram mais simples, era só uma cópia de um documento que ele precisava. E naquele momento o administrador pegou ele pelo gogó, jogou ele fora do gabinete da administração, chamou a polícia e mandou prendê-lo. Veja só até onde nós chegamos. Que competência é essa que tem esses administradores das administrações regionais? Isso é competência? Isso é transparência? Eu acredito que não. E nós vamos, inclusive, chamá-lo administrador, degola um cidadão no gabinete do administrador, da administração. Então, minha gente, senhores que estão ouvindo isso é para vocês entenderem. A administração que nós temos, a competência das pessoas que exercem os cargos públicos nesse governo. E eu gostaria, senhor presidente, de pedir, esse senhor que foi degolado no gabinete do administrador está vindo para cá, e eu gostaria que essa casa tomasse uma posição sobre este senhor, porque ele não tem competência para exercer cargo público. Muito obrigado. Ainda em comunicado de líderes, deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor, por uma questão de isonomia, me concedesse o mesmo tempo que concedeu ao deputado César Lacerda e em outras ocasiões ao deputado Cafu. Senhor deputado, pode tranquilizar-se que a presidência fará o julgamento igualitário. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria falar rapidamente sobre os quintos, mas na hora da discussão aqui, nós vamos nos detalhar. Mas eu diria o seguinte, que como líder do Bloco Independente, nós fechamos a questão a favor dos servidores. Senhoras deputadas, senhores deputados distritais, a situação do governo do Distrito Federal é muito grave. Nós, do PSDB, apoiamos, no segundo turno, o governador Cristóvão Buarque. Mas nós não apoiamos o governador para cometer esses atos desastrosos que o governo vem cometendo nesses últimos 3 meses. Nós não apoiamos no segundo turno o governador para que construções fossem demolidas na Samambaia. Nós que apoiamos o governador no segundo turno, não apoiamos para que ele não viesse colocar em risco o plano de estabilização econômica, sendo a única unidade da federação a anunciar de uma forma irresponsável o aumento de água, que ia recair principalmente sobre a classe trabalhadora e sobre a classe média. Nós apoiamos o senhor governador no segundo turno para se preocupar com os problemas do Distrito Federal e não tentar usar cofres públicos para financiamento de manifestações. Senhor presidente, é lamentável dizer, o governo perdeu o controle da situação. Ontem fomos pressionados pela maioria dos nossos correligionários a romper em definitivo com este governo. Estamos avaliando
com muito equilíbrio e muita prudência, e vamos ter que tomar decisões firmes nessas próximas horas. Porque, senhor presidente, deputadas, deputados distritais, a situação é gravíssima. E os responsáveis por essa situação são... Senhor presidente, gostaria que prorrogasse pelos 4 minutos que foram concedidos ao deputado César Lacerda e ao deputado Cafu em ocasiões anteriores. Senhor presidente, nós temos uma responsabilidade com a população do Distrito Federal. E esta responsabilidade vai ser pesada nas próximas horas, em que nós vamos ter que tomar decisões firmes. Ou o governo isola esses setores sectários xiitas, ou vai perder a governabilidade. Não há outra saída. Mas, senhor presidente, em nome dos interesses da população do Distrito Federal, em nome da nossa responsabilidade como homem público, e aqui como líder também do meu partido, do PSDB, quero solicitar à líder do governo, a eminente deputada Lúcia Carvalho, uma reunião urgente ainda hoje, com a participação minha, deputado Marcos Arruda, com a participação do deputado Zé Edmar e com a companheira secretária de Turismo, Maria de Lourdes Abadia. Porque nós vamos levar estas nossas preocupações, e temos que levar ainda hoje, ao senhor governador. Porque a governabilidade deste governo está ameaçada em decorrência da irresponsabilidade de setores sectários do seu partido, que estão tentando desestabilizá-lo. Indo, inclusive, contra a sua linha de conduta quando disse que, embora seja do PT, iria governar para a população do Distrito Federal. E, lamentavelmente, o que vemos nesses 3 meses é que o governo está governando não para o PT, que nós temos figuras eminentes como o deputado presidente dessa casa, Geraldo Magela, pessoa equilibrada. Nós temos aqui pessoas equilibradas, como a deputada Lúcia Carvalho, que num gesto de desprendimento, atendeu às reivindicações ontem nesta casa do líder da oposição. Eu pediria ao deputado que concluísse que a tolerância já se esgotou também. Deputado Luiz Estevo, mas me parece que o governo não está governando, não é nem para o PT, mas está governando para os setores mais sectários e irresponsáveis deste partido. E é isso que nós vamos dizer hoje, com a nossa coragem. Ou se isola esses setores que estão sabotando o seu governo, o seu governador, ou a sua governabilidade está ameaçada. Eu pedi ao deputado que concluísse, por gentileza. Senhor presidente, eu tenho certeza, finalizando, senhor presidente, que o governador será sensível à nossa posição, a posição corajosa do deputado Zé Edmar, a minha, deputado Marcos Arruda, e a posição corajosa da deputada Maria de Lourdes Abadia, secretária de Turismo, porque sem o apoio dela, o governador hoje não estava no Buriti. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de fazer o deputado Odilo Aires, da palavra como líder do partido. Vossa Excelência é inscrito em razão de ter aberto o espaço do deputado Adão Xavier. Eu também passo a Vossa Excelência. Mas antes que Vossa Excelência recomece, eu passo a presidência ao deputado José Edmar. Senhor presidente,
Deixa ele cegar a hora agora. Pode ir lá, aí cegar a hora. Audilon e Marco. Eu vou falar mais agora. Ah, quem fala? Aí eu vou deixar. A Luiz Tila. Tá. Ok. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores públicos aqui presentes, servidores da casa, nobres deputados. Eu ocupo essa tribuna, senhor presidente, para fazer um alerta com relação ao relacionamento, o respeito e a convivência dessa casa. Ontem presenciei ontem um fato que eu quero lamentar e deixar de público. Um repúdio feito pelo senhor presidente ao nosso presidente, também no exercício que ocupou a casa, o deputado Manel Andrade, que não foi compreendido ontem por estar cumprindo o regimento interno dessa casa. E quero também, senhor presidente, trazer aqui a minha preocupação com o governo. De repente, agora eu vou ter que ser governista, porque a vaca foi para o brejo. Nosso amigo César Lacerda acabou de trazer aqui denúncias e mais denúncias, que não era nada novidade. Tudo já dito aqui, César. O que faltava era fazer o relatório sumário da coisa e mandar para os tribunais. Já está nos tribunais. Este governo já tem o endereço certo, Tribunal de Contas. Este governo já tem o endereço certo, as manchetes dos jornais nacionais, Folha de São Paulo, o Globo, a Universidade de Brasília, que é a universidade de maior credibilidade. Este governo está expondo a universidade, a qual ele foi reitor. Devemos fazer o seguinte: o que nós vamos fazer agora? Pensar também na sua gestão desastrosa naquela UNB, que o povo da Ceilândia que o elegeu, que o povo do plano piloto, que o povo de Samambaia não sabia desse desastre, porque aquela universidade não trazia, à época dele, essa transparência. E agora eu quero fazer o seguinte, um desafio aqui a estes nobres deputados da situação governista, infelizmente não aqui presentes, simplesmente dois deputados, uma deputada e um deputado, dizer o seguinte: Adão Xavier fez um pronunciamento aqui denunciando o administrador regional. Nosso nobre deputado Marcos Arruda trouxe um assunto de maior gravidade para esta casa, que é a ingovernabilidade do governo Cristóvão. Fiquei preocupado. Eu teria que sair, por questão de saúde, eu ia sair hoje, mas vou ter que ficar. Porque o governo, eu tenho que ficar, porque o governo foi para a UTI. Mesmo não sendo médico, eu sou um paciente, um cliente dessa cidade que tem que olhar se esse governo já morreu mesmo. Eu acredito que não. Nós precisamos fazer um apelo aos deputados do PT, que assuma o governo de verdade. Estão usando o senhor Eurípides Camargo, e já disse isso na Ceilândia, como bode expiatório. Ele não é gestor público. O gestor público é o senhor Cristóvão Buarque, que assumiu de público na imprensa que mandou executar a despesa. Portanto, ele é o gestor público das despesas. Ele é o gestor público perante os tribunais. Ele já é, mesmo não assumindo, ele já é, pela função de ser governador do Estado. Agora, o administrador da Ceilândia, eu quero trazer aqui uma denúncia sobre uma matéria na imprensa, na televisão, uma propaganda barata, que deve não ter custo nenhum para o GDF, acredito eu, do senhor administrador aparecer fazendo propaganda daquela cidade, mentirosa, que não é aquilo que ele está dizendo, e infringindo o artigo 22 da Lei Orgânica, elaborada e votada por essa casa. Ele está aparecendo como garoto propaganda nos veículos de comunicação. E eu estarei entrando junto a essa mesa com uma denúncia crime por publicidade. Artigo 37 da Constituição Federal e artigo 22 da Lei Orgânica. Agora, crimes não só são esses, não. Crime maior, estou vendo agora, é o governo não respeitar o servidor público que aqui está presente. Os quintos, que deu o auxílio creche, que deu o auxílio alimentação, que diz que agora a SAB é que vai pagar, não tem nada na lei, não tem nada na regulamentação que diga que tem que ser a SAB. Então, meus amigos, nós temos que ficar aqui hoje para votar projetos de interesse desta casa, porque o governo não está tendo compromisso e responsabilidade com o servidor público. Esse servidor público hoje aqui
na galeria são os mesmos servidores públicos que construíram o GDF, que criou os monumentos para o GDF para que Brasília fosse tombada. E hoje está sendo desacatado, desrespeitado nessa casa por um governo popular eleito recentemente. Então eu faço um apelo a esta casa, a esta mesa, que tome providência com relação ao servidor público. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o senhor deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de iniciar minhas palavras, em primeiro lugar, parabenizando a Polícia Civil do Distrito Federal pela importante ação na apreensão dessas drogas que realmente seriam uma ameaça para a nossa sociedade, para todos os nossos filhos e filhas. Todos nós temos que defender as nossas famílias, e quando nós vemos uma ação competente como essa da Polícia Civil, é nosso dever realmente reconhecer o valor do seu trabalho e rezar para que ela tenha apoio e meios suficientes para continuar protegendo a nossa sociedade. Desejo também aqui manifestar o meu repúdio, e em nome de toda a bancada do Partido Progressista, pela atitude do presidente da Casa ontem na sessão extraordinária, quando, atropelando o regimento e desconhecendo as normas de funcionamento, desautorizou uma decisão do presidente em exercício da sessão, o nobre deputado Manuel Andrade. E quero dizer que o deputado já recorreu à Comissão de Constituição e Justiça contra a decisão estapafúrdia do presidente da Casa, e esse assunto será examinado com a maior urgência na comissão da qual sou presidente, porque foi uma das atitudes mais autoritárias e despudoradas que nós já assistimos aqui na condução dos trabalhos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu quero falar sobre a questão dos quintos. E ontem também nós assistimos aqui uma intervenção do presidente da Casa, em que ele dizia que a aprovação do decreto legislativo que devolve aos servidores os seus direitos adquiridos seria uma atitude inócua, porque o governador, no dia seguinte, faria um novo decreto. Que vergonha! Que vergonha ver o presidente da Câmara Legislativa dizer que uma decisão da Câmara é uma coisa inócua. E eu trago aqui mais uma prova de que nós conseguimos vencer todas as manobras protelatórias do presidente da Casa. Contra a sua vontade, o nosso projeto avançou. O nosso projeto passou por todas as comissões. E eu tenho certeza que, apesar do artifício imoral usado por ele ontem, nós estamos muito próximos da nossa vitória. Porque era preciso que ele soubesse e que ele tivesse conhecimento desse documento aqui. Porque se a Câmara Legislativa demorar muito para examinar o assunto, o Judiciário vai resolver. Como tem resolvido a favor dos servidores. E eu trago aqui este documento, que é o 17º mandado de segurança ganho pelos servidores contra a atitude do governador. E quero ler aqui 2 trechos da sentença que concedeu a liminar. Urge salientar que o famigerado decreto governamental ignora deselegantemente o legislativo, pois a lei orgânica do DF estabelece uma hierarquia legislativa e jamais, eu repito, jamais um decreto poderia invalidar um direito consolidado em lei. E agora leio aqui um trecho, o restante da sentença. Concedo a liminar, para o fim de assegurar aos impetrantes o direito à percepção das vantagens a que fazem alusão na Lei 6.732, suspendendo a eficácia do decreto do governo local de número 16.345. Portanto, essas têm sido as decisões do Judiciário. E eu faço um apelo a todos os companheiros aqui, inclusive aos companheiros do governo. Não vamos envergonhar a Câmara Legislativa. Não vamos dar uma demonstração à cidade que um assunto trazido há 40 dias para esta Câmara vem sendo delongado, vem tendo que atravessar todas as manobras protelatórias, porque nós vamos passar por um grande vexame. Com medo de decidir
pela lei e pelo direito dos servidores, podemos ficar ridicularizados na sociedade, porque daremos uma demonstração de inoperância e de insensibilidade social. Esse direito, nós estamos muito perto da vitória. E eu peço a todos os deputados aqui que se alinhem pelo lado da razão. Vamos abandonar diferenças políticas, vamos abandonar diferenças ideológicas, não vamos ser apoio e oposição aos servidores, porque eu não acredito que alguém em sã consciência possa ser oposição a um direito consagrado dos servidores do Distrito Federal. Encerrando, eu quero falar sobre a questão das marmitas. E quero dizer o seguinte: esse assunto já tem passado pela imprensa, tem passado pelos debates desta casa e pelos questionamentos políticos do ato. E na segunda-feira eu encaminhei 3 ofícios. Um ao Tribunal de Contas, outro à Procuradoria-Geral e o terceiro a um renomado escritório de advocacia especializado em área criminal. E recebi ontem o relatório o parecer desses peritos criminais. Então quero dizer o seguinte: a fase mais... Peço que a concessão de mais 2 minutos para terminar a minha exposição, senhor presidente. 1 minuto, senhor. A fase que vai se iniciar a partir da próxima semana a respeito deste assunto trará consequências gravíssimas. E eu quero ler rapidamente aqui alguns itens da legislação brasileira sobre o assunto. Lei 7.106, de 28/6/83. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade do governador do DF ou de seus secretários, quando por eles praticados, os definidos na Lei 1079, de 10/4/50, ou ainda, quando simplesmente tentados. Portanto, o fato do governo não ter pago as despesas não exime as autoridades da responsabilidade criminal, conforme definido aqui. E agora eu vou ler a lei número 1079. Artigo 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos estados ou de seus secretários, quando por eles praticados os atos definidos. Artigo 9º. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. 3. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados. Artigo 10º. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. Exceder ou transportar sem autorização legal as verbas do orçamento. Realizar estorno de verbas. São crimes de responsabilidade contra a guarda e o legal emprego do dinheiro público. Primeiro, ordenar e não pagar, ordenar apenas despesas não autorizadas por lei ou sem observância... Gostaria de pedir a Vossa Excelência que concluísse imediatamente o seu pronunciamento. Ou sem observância das prescrições legais relativas à mesma. E a Lei Orgânica do DF define como crimes no seu artigo 101. São crimes de responsabilidade do governador do DF que intentem contra esta lei orgânica e especialmente contra a lei orçamentária. E repito para finalizar, não é preciso que o ato seja consumado com o pagamento. Basta, pela legislação brasileira, que tenha havido o ordenamento de despesas ou a intenção, a tentativa de praticar o ato criminalmente condenável. Portanto, vai se iniciar uma nova fase nesse processo e com consequências muito graves. Encerramos agora o pequeno expediente. Passamos assim, queira perdoar. Realmente há uma falha ao não ter convidado o líder do PT, deputado Cafu. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhoras, senhores aqui presentes. Sobre a sensibilidade social, eu queria dizer a quem acabou de expressar dessa forma que utilize esse mecanismo de política salarial aos seus empregados no seu grupo. Seria interessante que essa sensibilidade social dita aqui, não é, já que é um modelo de empresário
né? Espelho, espelho meu, sou boníssimo. Eu sugiro que seja aplicado a política salarial de quintos na folha de pagamento do Grupo OK. Eu gostaria de saber como é que seria tratada essa matéria. Sobre modelo de governos, eu vou ler uma matéria que está escrita aqui hoje, no Correio Brasiliense, um dos governadores passados do PP. E na medida que a justiça começa a levantar, eu vou ler aqui rapidamente. Porto Velho, Ministério Público de Rondônia, pediu ontem à Justiça do Estado a suspensão dos direitos políticos do ex-governador Oswaldo Piana, do PP, por 8 anos, ressarcimento de 2 milhões com gastos, com contratações irregulares nas últimas eleições. Na ação civil pública, o promotor Miguel Mônico Neto também solicita quebra de sigilo bancário do imposto de renda do ex-governador. Por causa das contratações irregulares, o ex-governador Piana teve seus bens e contas bloqueadas em todo o país pelo juiz, pedido do juiz Sansão Saldanha, da Vara da Fazenda Pública de Porto Velho. O ex-governador é acusado pelo Ministério Público de promover, sem concurso, em período eleitoral, a recontratação irregular até de servidores do governo, provocando o acúmulo de cargos e salários. A suspensão dos direitos políticos foi solicitada também para o ex-secretário de Agricultura, Nilson Campos, do Planejamento, José Ribamar Oliveira, e os ex-diretores da Emater. Desde que deixou o governo, Piana mora em apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. Quero ler hoje a recomendação da procuradora, doutora Cláudia Fernandes de Oliveira Pereira, acerca dos conveniados. Procuradora quer concurso imediato. Eu vou ler as recomendações. Anular toda e qualquer contratação irregular feita após 1988 e promover imediatamente concurso público para preenchimento dos cargos realmente necessários. Não pagar os direitos trabalhistas, como fundo de garantia por tempo de serviço, para os conveniados que forem demitidos. Identificar os responsáveis pelas contratações inconstitucionais para que devolvam aos cofres públicos o dinheiro gasto irregularmente. Proibir a edição de novos convênios para a contratação de mão de obra, exceto em casos de excepcional interesse público, como determina a Constituição. Prorrogar só, excepcionalmente, os convênios hoje existentes até a realização do concurso pelo governo do Distrito Federal. E eu queria ler o artigo 202 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Foi dito aqui acerca de liminares, como se não tivesse liminares contra. Se tem 17 liminares a favor, existem número maior contra. E vou ler o artigo 202. Compete ao poder... Eu quero respeitar o documento que norteia as relações da sociedade do Distrito Federal, aprovado por essa casa. Compete ao poder público, em caso de eminente perigo ou calamidade pública, prover o atendimento das necessidades coletivas urgentes e transitórias, podendo para este fim requisitar propriedade particular, observado o disposto na Constituição Federal. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Tendo em vista questão de ordem, deputado Luiz Estevão. Muito obrigado. Tendo em vista mais uma vez a citação de forma sofismática aqui do meu nome, eu gostaria de merecer de Vossa Excelência a concessão do direito de resposta. 30 segundos para o deputado Luiz Estevão com direito de resposta. Tendo em vista a exiguidade do tempo, eu desejo responder da seguinte maneira. Em primeiro lugar, eu tenho certeza que os funcionários do grupo que eu dirijo estão bastante satisfeitos com a política salarial do mesmo, já que não nos consta que haja
funcionários querendo deixar o grupo e, pelo contrário, há um grande número de pessoas que nos procura justamente para obter uma colocação no nosso grupo, que hoje emprega 8.900 pessoas. Quero dizer ainda o seguinte, que na mesma página do Correio Brasiliense, em que a procuradora recomenda proibir a edição de novos convênios para a contratação de mão de obra, está aqui, Fundação contrata novos professores temporários. Quer dizer, o próprio governo atual, se essa regra efetivamente fosse uma regra definitiva, o governo não poderia estar contratando professores temporários quando ele já tem nos seus quadros mais de 2.000 professores temporários. Nós não queremos que os professores sejam demitidos. Queremos que pare a perseguição vergonhosa e desumana aos conveniados da Nova Cap, porque essa perseguição é mesquinha e é política. Encerramos nesse momento o pequeno expediente. Passamos ao comunicado de parlamentares. Chamo como primeiro orador o deputado Jorge Cauí. Tá bom. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, perde o país um dos maiores jornalistas que exerceu a profissão com inteligência, integridade moral, competência e cultura, aliado ao talento, ao espírito público. Sua vida exemplar foi um dos pontos altos na imprensa contemporânea. Como seu velho admirador, me associo ao grande pesar de sua família e à tristeza de todos os brasilienses. O Piauí foi seu berço natal. Brasília conheceu o brilho de sua inteligência e o Brasil inteiro acolheu as suas ideias e o admirou principalmente pela sua paixão pela liberdade. Hoje é um instante diferente. A sua alma liberta da vida, nesse instante, flutua na eternidade. Perante Deus, ela não estará só. Ela irá acompanhada de saudades de todos nós. Deixa João Emílio Falcão um grande legado. Deixa o legado da dignidade, do exercício da vida pública. Deixa o legado do amor ao seu povo e ao Brasil. Deixa o legado da tolerância, deixa o legado da conciliação e deixa de herança a grandeza do exercício na vida pública. Nós saberemos honrá-lo. O seu compromisso deverá ser o nosso compromisso, o seu sonho deverá ser o nosso sonho. João Emílio Falcão será, sem dúvida nenhuma, nos momentos e nas incertezas e dificuldades, a nossa inspiração. Será força, porque nesse Brasil, em nenhum instante da sua história, tantas esperanças se somaram e tantas dificuldades. Nesse momento de reflexão, em homenagem à sua honradez e à sua memória, eu penso nos pobres, penso nos humildes, penso nos que sofrem, penso nos que estão sedentos de justiça. E é nessa reflexão que nós vamos extrair o barro da construção e da construção de um país novo. João Emílio Falcão, em nome do povo de Brasília, que te acolheu, adeus, até breve, até logo. Senhor presidente, não podia deixar de prestar essa homenagem ao ilustre jornalista João Emílio Falcão, que tanto colaborou para o nosso Brasil, principalmente para a nossa Brasília. Queria aproveitar a oportunidade para dizer também que ontem eu fiquei pesaroso quando ouvi o nosso querido companheiro deputado Marco Lima, quando ele falava das míseras marmitinhas. Olha, eu vivo nesse campo social há 40 anos, procurando saciar a fome dos pobres, levar previsões para os lares famintos, e fiquei muito chocado de ter jogado aquelas marmitas fora, que mataria a fome de mais 800 ou mais pessoas, e de ver uma manifestação, pronunciamento do nobre deputado, dizer de míseras marmitas. Certamente ele não passa fome, não passa necessidade em sua casa. Esse nosso companheiro precisava se integrar ao trabalho social, visitar os pobres, os carentes, os necessitados, visitar os que estão passando privações, porque estão passando fome, é muita gente no próprio Distrito Federal, não precisa ser no Nordeste, não, vai para os arrebalos de Brasília, vê as crianças passando fome, as famílias passando necessidade. Isso é uma vergonha dizer míseras marmitas. Tenha esse deputado
ele tenha que ter a consciência, dignidade de respeitar os pobres. Eu não admito uma coisa dessa, porque eu convivo há 40 anos com os pobres. Eu acolho o velho abandonado, acolho criança, eu acolho as criaturas mais carentes, procuro levar o pão de cada dia a cada lar. E esse nobre deputado vem aqui dizer de míseras marmitas. Eu quero também protestar contra o governo do Distrito Federal. Isso é um absurdo tomar uma atitude dessa, jogar marmitas fora. Manda para mim quando acontecer uma coisa dessa, manda para mim que eu vou distribuir para os pobres. Eu estou disposto a sair de porta em porta, levar uma marmitinha para cada criatura que está passando fome. Nobre deputado, eu também queria dizer dos quintos, conte conosco. Nós vamos aprovar esse projeto hoje. Se Deus quiser, vocês vão sair aqui de cabeça erguida e com muito amor, amor dos deputados que vão votar a favor de vocês no coração. Muito obrigado. Convido para fazer o seu pronunciamento a deputada Maninha. Senhor presidente, caros deputados, servidores aqui presentes, imprensa, eu queria hoje fazer uma pausa nesta discussão insana que se procede nesse plenário, onde acusações se trocam aqui de forma irresponsável e fantasiosa. Eu queria fazer uma pausa para uma reflexão. Reflexão do dia de hoje, que envolve uma postura nossa como parlamentares, uma postura de avaliação política do momento que vivemos e dos momentos passados por esse país. E é por isso que eu gostaria de registrar aqui a presença dos familiares de Onestino Guimarães, a quem eu faço uma homenagem hoje, através do meu discurso. Porque essa família representa milhares de famílias brasileiras que viveram os tempos passados, tempos nebulosos, tempos que deixaram marcas profundas em todos nós. Há 30 anos, senhor presidente e senhores deputados, ultimavam-se os preparativos para o golpe militar que vitimou a democracia no Brasil. O movimento que visava a derrubada do presidente da República transformou-se em doloroso pesadelo atormentando a nação. Durante 2 décadas, o país viveu sob a tutela militar, a liberdade de reunião e de manifestação do pensamento, a garantia contra a inviolabilidade do lar e da vida privada, direitos essenciais à vida democrática foram suspensas. O pluripartidarismo foi extinto, em seu lugar, implantado um bipartidarismo artificial, na tentativa inútil de dotar de legitimidade o poder imposto pela força. Representantes eleitos pelo povo, como nós, deputados, tiveram seus mandatos arbitrariamente cassados. Muitos perderam a própria cidadania, não podiam votar e nem ser votados. A perseguição por motivação ideológica obrigou vários brasileiros com alta capacitação técnica e intelectual a buscar o exílio voluntário para exercerem suas profissões. Não foram poucos, também, os que sofreram a imposição terrível do banimento. A censura amordaçou os meios de comunicação. Não era permitido veicular fatos que contrariassem os interesses dos usurpadores do poder. Os sindicatos e trabalhadores, mantidos sob implacável intervenção, tornaram-se meros fiadores das decisões dos poderosos. As greves, tornadas proibidas por decretos, e as manifestações legítimas da classe trabalhadora eram brutalmente reprimidas pelo aparato policial e militar. Muitos brasileiros foram arbitrariamente presos, mantidos de forma ilegal, em cárceres onde a tortura covarde e a humilhação eram práticas corriqueiras. Inúmeros são os que desapareceram, sem que haja registro disponível da sua passagem pelos aparelhos de repressão. Tiveram suas vidas ceifadas por lutarem pelo restabelecimento da democracia. O Poder Judiciário, intimidado pela força das armas, tornou-se impotente para coibir os abusos. O medo permeou todos os segmentos da sociedade. O Brasil mergulhava no período mais obscuro da sua história. Para que, senhores deputados,
cometeu-se tanta violência, tanta arbitrariedade. O que se escondia por trás dessas ações? O motivo foi um só: a implantação no país, com o aplauso da classe dominante, de um modelo econômico perverso, um modelo econômico que pregava o aumento das desigualdades sociais, que pregava o aceleramento da concentração de renda nas mãos de uma elite privilegiada. O resultado não poderia ser outro: milhões de brasileiros miseráveis, excluídos do processo de desenvolvimento social, sem perspectiva, sem direito a uma vida digna, sem acesso à habitação, saúde e alimentação. Este, senhores deputados, é o legado amargo deixado pela ditadura militar e a sua ordem econômica iníqua. Brasília, que se afirmava como capital de todos os brasileiros, não passou incólume por esse período tenebroso da história nacional. Aqui, a coerção mostrou-se rigorosa contra os que se opunham ao infame regime. Funcionários públicos, jornalistas, professores, líderes do movimento estudantil foram impiedosamente perseguidos por não concordarem com o rumo imposto ao país. Como ocorria em todo o território nacional, as prisões ilegais, a tortura e a intimidação foram aqui amplamente praticadas pela ditadura para conter o clamor da democracia e da justiça social. A Universidade de Brasília, como é de conhecimento de todos, foi palco da truculência dos órgãos de repressão. Em diversas ocasiões, no campus universitários, as manifestações foram impedidas de maneira cruel. Os líderes dos movimentos eram invariavelmente presos, sem direito à defesa, sem direito a comunicar sobre o seu paradeiro, criando situações angustiantes para os seus familiares e amigos. Muitos dos que participaram, com coragem e determinação, daquele embate de forças desiguais, figuram entre os desaparecidos políticos no Distrito Federal. Dentre estes patriotas, desponta o nome de Onestino Guimarães, presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília. Desaparecido em 1968, somos testemunha da sua combatividade, seu destemor, da sua perseverança em lutar por uma sociedade mais justa para todos os brasileiros. Sobre Onestino, como tanto sobre outros que, como ele, foram ilegalmente presos e desapareceram, não existe registro de que, de fato, lhe aconteceu, embora os organismos de informação a serviço da ditadura fossem meticulosos na manutenção dos arquivos e fichário sobre as atividades dos líderes sindicais e movimentos classistas. Na verdade, ainda hoje, a luz da democracia e da justiça não foi capaz de clarear totalmente o obscurantismo da covarde repressão em todo o Brasil. Mães, filhas e esposos clamam pelo supremo direito de conhecer o destino dos seus. Órfãos ou não, viúvas ou não, seu clamor por justiça não cala e não calará, pois a memória dos seus cobre o preço da verdade. Senhora deputada, gostaria de pedir que concluísse o seu pronunciamento. Por isso, visando facilitar o acesso a dados que possam trazer alguns esclarecimentos sobre a real situação dos desaparecidos, apresentamos um projeto de lei que dispõe sobre a transferência do acervo de informações de política da Coordenadoria de Informações de Operações Policiais para o Arquivo Público do Distrito Federal. Para concluir, estamos oferecendo um projeto de lei que implementa o projeto mencionado, determinando que o Arquivo Público do Distrito Federal passe a ser denominado Arquivo Público Onestino Guimarães, homenageando o valoroso líder estudantil. Finalizando, senhor presidente, que a memória de Onestino seja o símbolo do Distrito Federal de combate à ditadura militar, que a sua coragem e firmeza sirvam como exemplo na luta pela democracia. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado João de Deus. Senhor presidente, na ausência... Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu quero, neste momento, senhor presidente, dizer que fui amigo íntimo
desse grande líder, Ernestino Monteiro Guimarães. Senhor presidente, o senhor outro dia quebrou o protocolo. Eu acho que... Senhor deputado, a emoção que me domina neste momento, eu quero dizer aqui, de público, que apoio o projeto da deputada Maninha. Eu tive intimidade com esse líder estudantil e sei do seu idealismo, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado João de Deus. Na ausência desse, chamo para fazer seu pronunciamento o deputado César Lacerda. Quantos minutos, presidente? 5 minutos. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, deputados ausentes, público que aqui comparece. Eu recebi agora, por intermédio do deputado Luiz Estevo, um bilhete que chegou na mão dele, que é uma contribuição, senhor presidente, que vou passar para a Secretaria da Vaquinha. O seguinte, convite. Temos a honra de convidar Vossa Senhoria para o churrasco de solidariedade a realizar-se às 20 horas do dia 31 de março do corrente ano. Local, Associação Atlética Banco de Brasília. Isso é para pagar as vaquinhas. E eu queria falar com o deputado Odilon, que além desse, o deputado Odilon, os carros que o senhor denunciou aqui, eles podem também ser absolvidos para essa secretaria. Você está entendendo? Tudo quanto for pepino que der no governo, a gente joga nessa secretaria. Para isso tem que ter 18 secretários. Eu tinha feito aqui um pedido, senhor presidente, que era para saber, que eu gostaria de saber do deputado Marco Arruda e do senhor presidente, como deputado e como pertencente ao PSDB, qual seria a situação dos senhores no governo Fernando Henrique Cardoso com essas demonstrações de agressividade do governo do Distrito Federal, trazendo gente de fora, desocupados do ABC paulista, para promover desordem contra o governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas foi com emoção que eu vi aqui o pronunciamento desse grande deputado, líder do Bloco Independente, que é Marco Arruda. Vossa Excelência, deputado, honra essa casa e nos deu demonstração de independência. Mostrou que é ser um deputado eleito pelo povo e já nos deu a resposta. Eu já não quero mais a resposta. Conheço o deputado Edmar Pirineus há muitos anos e sei que é com isto, foi dessa forma que ele foi reeleito, trabalhando junto ao povo menos favorecido. Aqui tem, senhor presidente, Câmara Legislativa do Distrito Federal, resenha diária. O NB jogou as marmitas em área ambiental. Está errado. O NB recebe multa por dano ambiental. Reitor vai apurar a responsabilidade. Buarque começa a recolher o dinheiro. Os tucanos revoltam e dizem que não vão pagar nada. E diz aqui a vice-governadora Arlete Sampaio, isso aqui da Câmara, senhores, que é recorte de jornais, que é do Jornal de Brasília, que a vice-governadora Arlete Sampaio não quis comentar o episódio já batizado de Marmita Gate. Alguns administradores não receberam bem a notícia e dizem, a gente não tem nada com isso e tem que pagar o pato. Olha, essas notícias negativas, gente, sai fora do Distrito Federal, senhor presidente. É por isso que Brasília é chamada da Ilha da Fantasia. Agora ser chamada da Ilha da Marmita, a Ilha da Vaquinha, a ilha disso. Nós temos que acabar com isso. Nós não podemos prejudicar os quintos para poder receber mais dinheiro para passar para a secretaria. Não, senhor presidente. Essa secretaria, ela tem que ser mantida pela Ordebrecht, ela tem que ser mantida pela Via Engenharia e pela Fibra, pelas empresas de transportes urbanos, para que o metrô não deslanche, para que eles ganhem mais dinheiro. Que eu vou fazer uma denúncia aqui. Por que o metrô não anda, senhor presidente? O metrô não anda porque há compromisso com as empresas de transportes coletivos. E vou provar.
Agora, as notícias boas sempre aparecem. Xavier deixa os independentes e volta à oposição. Estas são notícias, senhor presidente, que eu queria ver sempre no nossa resenha diária tão bem elaborada. Não são notícias que secretário vira pivô de crise, PT decide o destino de Eurípides, deram para ele uma secretaria do obstruído, não, a secretaria da reclusão social. Gente, senhor presidente, acho que chegou a hora de parar com a brincadeira. Nós temos que chegar aqui e ver só notícias boas, ver o porta-voz do governador, que é o nosso companheiro, meu amigo aqui, Eudimiro Hollenberg, chegar aqui satisfeito, falar o metrô vai andar, os quintos foram aprovados pelo governador. É isso que nós queremos, deputado Hollenberg. Venha aqui e preste solidariedade àqueles que elegeram a você e os outros companheiros de esquerda, que estão aí reclamando dos quintos e nada tem. É isso que nós queremos da oposição. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Benício Tavares. Eu gostaria de pedir... Questão de ordem. Questão de ordem. É questão de ordem. Qual é a questão de ordem? É questão de ordem. Eu quero pedir à presidência a inversão de pauta do item 2 para passar para o item 1, em consideração aos servidores que estão aqui e que querem ver hoje votado esse projeto, e me preocupa muito que esse lado de cá está vazio. Da próxima, a vez anterior, houve esvaziamento de quórum. Já entendemos a questão de ordem proferida por Vossa Excelência. Estaremos analisando a questão de ordem de Vossa Excelência no devido momento, a hora que iniciarmos a leitura da pauta de votação. Senhor presidente, só concluir, eu gostaria de pedir aos deputados... A questão de ordem de Vossa Excelência já foi feita. Vossa Excelência está fugindo da questão de ordem. Portanto, eu não posso permitir que Vossa Excelência continue. Com a palavra, o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem eu alertava para o problema da governabilidade do governo Cristóvão. Inclusive, quando nós votamos contrariamente a moção apresentada a essa Casa de apoio ao movimento popular, não a teses que estavam inseridas no movimento popular, mas sim o dia e a hora que, no nosso entender, eram improcedentes naquele momento, porque atritar ainda mais um fato que está ainda muito recente. Eu vejo que o governo precisa responder às questões fundamentais da nossa cidade: segurança, saúde e educação. Esses recursos dependem exclusivamente do governo federal. Ao passo que, nesta semana, assistimos a episódios, e na semana passada, de manifestações contra o governo federal. E eu pergunto, será que essas áreas tão fundamentais receberão os recursos necessários para soluções que todos nós queremos? Eu tenho a certeza que Brasília hoje está em grande dificuldade. Eu quero também estranhar a forma com que alguns deputados têm conduzido essa questão dos quintos. Estranhamente, nós passamos a inverter as posições. Eu não entendo como é que os deputados que defendem os trabalhadores não estão presentes para defender os quintos dos servidores. Quer dizer, alguma coisa está errada, senhor presidente. Eu entendo que nós não podemos, só porque o governo fez um decreto, ou só porque esse decreto é do governador, nós não podemos deixar de votar com os servidores. E o que se pregou nessa casa é que a Câmara Legislativa era uma casa independente, era uma casa autônoma, que tinha que tomar suas atitudes sem a vinculação com o governo do Distrito Federal. E na hora da gente provar isso, cadê os deputados para provar essa independência? Cadê os deputados para votar contra um decreto que é contra os servidores? Eu não vejo, senhor presidente. Vejo aqui manobra, falta de quórum,
etc., e a gente não vê os deputados para votar com os trabalhadores. Então, eu sinto que o discurso é diferente da prática. Aquela prática de ter uma Câmara independente, aquela prática de analisarmos as questões não com a paixão, porque é do governador A ou B, ela não está acontecendo. E, principalmente, eu acho que essa posição tem deixado os servidores muito magoados com determinados deputados. E eu faço aqui um apelo. Antes de ser deputado do partido A e B, ou do partido PT, PMDB, PP, nós temos que ser deputado de Brasília e deputado que defende as causas de Brasília. E, por isso, eu faço um apelo para que os deputados venham votar no requerimento apresentado pelo deputado Luiz Estevam e que apoie o projeto que caça esse decreto nefasto aos servidores e, principalmente, aos servidores mais prejudicados, que são os aposentados. Por isso, senhor presidente, eu faço um apelo para que os deputados retornem ao plenário e possamos votar esse requerimento e também apoio a solicitação do deputado Daniel Marques para que se inverta a pauta e que esse item seja o item 1, para que a gente possa dar uma tranquilidade aos servidores que estão nessa casa. Com a palavra o deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhores deputados, em primeiro lugar gostaria de me solidarizar com o pronunciamento da deputada Maninha, em homenagem ao companheiro Onestino Guimarães. Em segundo lugar, gostaria de me referir ao pronunciamento feito aqui por membros da oposição, estranhando o fato de alguns secretários tirarem dinheiro do seu bolso, fazerem uma famosa vaquinha para pagarem despesas, sugerindo, inclusive, a criação da Secretaria da Vaquinha. Eu quero dizer que realmente esses parlamentares devem estar surpresos, porque esse mecanismo dos secretários pagarem algumas despesas do seu próprio bolso é novo. E talvez até valha a pena criar a Secretaria da Vaquinha, desde que ela substitua a Secretaria da Caixinha que existia no governo anterior. Porque, muito diferente de você fazer vaquinha e pagar do próprio bolso, é vaquinha feita com dinheiro público, superfaturando obras, para financiar algumas campanhas. E quanto à Secretaria da Herança, a gente precisa saber se a Secretaria da Herança é do governo Roriz ou do governador Roriz. Porque se a Secretaria da Herança for do governo Roriz, do governo Roriz, é um fardo muito pesado. E ninguém vai dar conta de administrar essa secretaria, porque os problemas são muitos, porque as maracutaias foram muitas. Agora, se a Secretaria da Herança, se a herança for do governador Roriz, aí sim, é uma secretaria gorda, vultosa, volumosa, mas nós também não poderemos assumir essa secretaria, porque nós desconfiamos da origem desses recursos. Muito obrigado. Chamo o deputado para fazer o pronunciamento, deputado Marco Lima. Estando ausente, chamo o deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, usando essa tribuna, eu gostaria de saudar, ao mesmo tempo, parabenizar a imprensa, aos repórteres que prestam serviço a essa casa. Nós vemos que, se não fosse o João Júnior, a TCB ia levar um rombo, um prejuízo. Porque até hoje nós não entendemos
o repórter do Correio Brasileiro São Júnior foi à direção da TCB pedir a nota das despesas e eles não quiseram mostrar. Diz que era confidencial e deram desculpa e não quiseram mostrar realmente a nota da despesa. Depois disso apareceu a nota. Não é estranho? Então eu acho que nós temos que parabenizar a atitude dos jornalistas com isenção e profissionalismo. Tem demonstrado e tem mostrado à sociedade a responsabilidade e o dever que tem. E também quero agradecer aqui dessa tribuna o Jornal de Brasília, através do jornalista o Marcelo, que deu total apoio ao caso Lincoln, aquela tragédia que aconteceu em Samambaia, onde o menino caiu dentro de um buraco de 3 metros de profundidade. Uma omissão do administrador daquela cidade satélite. Mas também, eu estava olhando aqui e o deputado César Lacerda esqueceu daqui de uma notinha que diz assim, olha, tribunal investiga a CAESB. Tem mais um fato aqui. Então você esqueceu. Mas tem uma coisa muito interessante aqui também na resenha. O presidente da Nova Cap quer tudo acabar com esse convênio da Nova Cap. Agora, nós não entendemos que no dia 21 ele assinou um outro convênio. Olha, ele quer acabar, diz que ali existem técnicos, existem pessoas que não precisam, tem que enxugar, são fantasma, e imediatamente ele assina aqui um convênio com a Secretaria da Fazenda, com o objetivo de contratar pessoal técnico. Dá para entender isso aí? Olha, só pode ser uma perseguição contra os trabalhadores da Nova Cap. E nós não vamos admitir isso. Ao mesmo tempo que nós queremos pedir ao governo, aos deputados aqui da oposição, ou seja, da situação, não tem ninguém aqui para aprovar a lei dos quintos. Ainda bem que vocês estão vendo isso. Ainda bem, porque eu tenho certeza que em 98 eles vão bater na sua casa e dizer, olha, vote em nós, vamos virar Brasília. E todos sabem que virar é de virar de cabeça para baixo. Eu acho que vocês lembram daquele slogan que dizia assim, amanhã será um lindo dia. Foi bonito, não foi? Amanhã será um lindo dia. Mas eu quero dizer assim, ontem foi um lindo dia, hoje um pesadelo. Muito obrigado. Convido o deputado Edmar Pirineus para nos auxiliar nos trabalhos. Deliberando sobre questão de ordem, deputado Daniel Marques, aceitamos a sua sugestão e passamos a analisar e discutir o item número 2. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2 da pauta. Muito obrigado, senhor presidente, em nome dos servidores do Distrito Federal. Item número 2. Discussão e votação do requerimento número 135 de 1995, que requer a dispensa de interstício para imediata inclusão na ordem do dia do projeto de decreto legislativo número 006/95, do deputado Luiz Estevão e outros. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro.
Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Filipelli com declaração. Daniel com declaração. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim, com declaração de voto. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim, com declaração de voto, senhor presidente. Sim, com declaração de voto. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim, com declaração de voto. Deputado Renato Rainha. Sim, pelos meus companheiros funcionários públicos e com declaração de voto. Sim, com declaração. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim, com declaração. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputada Maninha. Sim. O requerimento foi aprovado com 17 votos favoráveis e 8 ausências. Declaração de voto, deputado Benício Tavares. Um minuto. Senhor presidente, eu gostaria de informar que nós votamos apenas o requerimento para a dispensa do intertício. E eu faria, então, um apelo a Vossa Excelência, e a gente tem acompanhado a manifestação dos servidores, para que Vossa Excelência, num acordo na Casa, a gente pudesse votar logo o decreto legislativo através de uma sessão extraordinária convocada logo após essa sessão. Declaração de voto, deputado Daniel Marques. Daniel. É um minuto, pô. É um minuto. Um minuto. Você tá querendo inventar demais. Eu votei sim por esse requerimento de interstício do decreto do deputado Luiz Estevão para resgatar esse direito dos servidores públicos, do qual eu faço também parte dessa família de servidores públicos do Distrito Federal que sempre prestaram bons serviços à comunidade do Distrito Federal. E gostaria aqui também de dar os parabéns ao deputado Cafu,
que votou favorável a esse projeto e que da vez anterior ele se ausentou para não votar. E gostaria de dizer mais ainda, eu fiz um projeto